feliz porque Deus nos oportunou mais este dia para estarmos juntos, para aprendermos da palavra dessa lição maravilhosa. E louvamos a Deus também pelo retorno do jovem Raniel. Raniel? Raniel, na semana... Você participou de quantos dias da festa da gratidão? Né? Aí depois o Raniel foi parar no hospital. E como a gente não podia orar pedindo Deus para poder curar, nós agradecia, né? Agradecemos pela vida dele lá no hospital, mas aprove Deus, né? Ele já teve alta e já está de retorno na casa do Senhor, exercendo as suas atividades, né? E isso é motivo da gente se alegrar no Senhor Jesus, amém? Pela vida e pela saúde do jovem Raniel. Queridos, estamos em uma lição muito propícia, para a época em que a gente está vivendo. Estamos na lição de número 5. José é um líder piedoso e temente a Deus. Um líder piedoso e temente a Deus. Às vezes, por que eu falo que é propício para essa atualidade, esta lição? Porque nós vemos muitos líderes que, além de não ser piedoso, não é temente a Deus. Nós vemos muitos líderes que é temente ao recurso monetário que entra na igreja. Nós enxergamos muitos líderes que é temente a quem tem o dízimo mais alto. E eu falo isso, irmãos, com muita propriedade, e por ter passado em alguns lugares, como todos aqui já sabem, eu falo isso de boca cheia e com pulmão cheio de ar, que eu sou da época na onde dízimo não se comprava ninguém. O cabra errou, passa pela disciplina. A pessoa errou, passa pela disciplina. Só que na atualidade, muitos líderes têm sido temente ao dízimo gordo que muitos entregam na casa do Senhor, muitas ofertas gordas que entregam na casa do Senhor, que eles não têm cinto para poder disciplinar alguém desse pavio, desse porte. Estamos em uma época assim. Estamos em uma época onde muitos líderes é temente aquilo que entra dentro da igreja, ao valor monetário que entra dentro da igreja, a ponto de não colocar no banco, ou ao ponto de não disciplinar alguém que tem o dízimo gordo só por causa do salário. Temos muito assim. É a mais pura verdade, ela não é assim? É a mais pura verdade, irmãos. É a mais pura verdade. Tem líderes, não, irmão fulano, ele cometeu um ato, ele tem que passar para a disciplina. Não, nós não podemos disciplinar ele não, porque se disciplinar ele não vai dizimar. Não é? Ele não vai ofertar, o dízimo dele é gordo. O dízimo dele é alto, ou seja, são pessoas que perderam o temor ao Senhor. Vamos para a Bíblia? A Bíblia conta-nos de um sacerdote. Qual era o nome dele? Que tinha 2 filhos. Eli. Tinha 2 filhos, Ofni e Finé. Você acha que Eli não sabia da situação que os filhos deles viviam, né? Os filhos deles tinham uma vida imoral, uma vida cheia de pecado, uma vida cheia de lascívia, mas por ser filho, escuta aí, por ser filho do sacerdote, eles continuavam na frente do templo. Eles continuavam na frente do templo. Eles comiam da gordura, não é isso? Eles comiam da gordura, comiam da oferta, e não passava por nenhum processo, porque era simplesmente filhos do sacerdote. Eram filhos do sacerdote. E infelizmente eu entendo com essa palavra então, de que o sacerdote
não era mais temente a Deus. Ele já não temia mais o Senhor. Está entendendo o negócio? Pois bem, vamos para a Bíblia. A nossa introdução diz assim, a nossa palavra-chave, antes de eu ler aqui, fala sobre integridade. E eu gostaria de perguntar, não é uma pergunta retórica, me responda para eu não passar vergonha, por favor. O que é para você integridade? Porque no seu conceito, baseado no seu conhecimento, na sua experiência, o que é uma pessoa íntegra para você? Alguém se dispõe a me responder, por favor? Honesto. Mais uma. Bom caráter. Vocês não respondem mais não. Vocês é tudo professor. Vocês são muito inteligentes. Deixa o povo responder lá agora. No seu conceito aí, o que é ser uma pessoa íntegra para você? Para você, no seu dia a dia. No seu conceito pessoal, o que é ser uma pessoa íntegra? Já foi falado aqui, o pastor já abriu o caminho, né? Os pastores aqui já abriu o caminho. Honesto, bom caráter. Olha aí, o pastor já está. Fala, irmã. Pode falar. Hã? Incorruptível, irrepreensível, humilde. São tudo. Isso. Andar certo com as finanças. Segurança social. É isso aí, é verdade. Comprar o pão e pagar, pegar emprestado e pagar. Tudo isso, irmão. Se você trabalha de contrato, cumprir as suas 8 horas de trabalho, o tempo certo. Se é só 10 minutos de bucha, faz só 10 minutos de bucha, não fica mocegando. Tudo isso. Se é só 1 hora de almoço, tem gente que faz 1h30. É 10 minutos de bucha, quer fazer 20, 30 minutos de bucha. Está entendendo? É 8 horas para trabalhar e trabalha no fim do dia só 5. Isso, está entendendo? Vai para o trabalho, cumpre o horário, mas não trabalha. Tem isso, irmão. Isso aí, a gente tem que colocar, irmão, o preto no branco. Temos que ser íntegro em toda a nossa maneira de viver. Quem está entendendo diz amém. Olha aí, vamos para a lição, o que diz? Integridade, virtude mediante a qual a pessoa e seus atos são irrepreensíveis, íntegros, honestos, incorruptíveis. Só aqui já está falando tudo. O testemunho da vida de José nos mostra a possibilidade de um homem manter-se sob a graça divina, íntegro, independente da idade e das circunstâncias que o envolvam. Independente da situação, a pessoa tem que ser íntegra. Independente do estilo de vida, tu tem que ser íntegro. Quer na escola, quer no trabalho, quer em casa, quer na igreja, aonde tu for, tu tem que ser íntegro. Se está com a conta bancária gorda, se não está, se está passando por provação, se não está, você tem que ser íntegro. Independente da sua condição financeira, você tem que ser íntegro. No convívio familiar, na casa de Potifar, na prisão, no palácio ou no reencontro com seus irmãos, José sempre evidenciou as virtudes próprias de um caráter forjado pela adversidade e perseverança no Senhor. Nós vamos aprender nessa lição e vamos entender que esse cidadão chamado José, ele tinha N desculpas para ter uma vida imoral, para ter um mau caráter, para não ser íntegro. E ele teve vários exemplos dentro da própria casa. Dentro da própria casa, ele teve todos os exemplos para ter uma vida imoral, irregular,
uma vida corrupta. Se ele pegar, se ele comparar, se ele fosse comparar a vida dele pelos exemplos que a família concedeu a ele, ele tinha tudo, diretor Gabriel, para poder dar errado. Ele tinha tudo para poder dar errado. Então não vem, irmãos, olha para cá, não vem, nós não tem aquele ditado, filho de peixinho, peixinho é. A gente não tem esse ditado? Nós temos esse ditado, filho de peixinho, peixinho é. Não, irmão, não vem com essa. Aqui, ó, José era para ser assim, e nós vamos aprender aqui na lição. Vamos lá, Jacó, um pai perspicaz. O que é um pai perspicaz? É um pai inteligente, um camarada que tem uma visão ampla. E esse Jacó, ele enxergou que José, ele tinha um QI acima da média. Está entendendo, evangelista Iacos? Ele entendeu, ele sabia, na sua visão e na sua experiência, ele sabia que José tinha um QI diferenciado de seus irmãos. E nós vamos aprender mais à frente que José, ele era filho de Jacó com Raquel, era o primogênito de Jacó com Raquel. Os demais filhos de Jacó era com Lia, ou Leia, né? Lia ou Leia, era com ela. E a Bíblia diz que ele amava muito José. Ele amava muito José. José é descendente de um clã de patriarcas escolhidos por Deus para iniciar a linhagem piedosa da qual nasceria o Messias. Jacó, seu pai, foi o terceiro na linha sucessória. Seu amor por Raquel e a vida dissoluta, escute isso aqui, e a vida dissoluta de seus outros filhos, ou seja, está falando dos filhos de Jacó com Leia. O que é ter uma vida dissoluta? Imoral. É ter uma vida imoral. É ter uma vida corrupta. É ter uma vida cheia de mau caráter. E os filhos, olha para você ver, irmãos, como que funciona. Se a gente for pegar o texto aqui, eu não vou falar muito sobre isso, mas se você for pegar o texto aqui, Jacó trabalhou os primeiros 7 anos, foi em prol de quem? De Raquel. Mas o sogro dele enganou ele. Foi ou não foi? Deu Leia para ele. Ou seja, já foi um matrimônio à base do engano. Já foi um matrimônio à base do engano. Jacó agora então trabalha mais 7 anos. Por quem? Por Raquel. E nesse período Jacó já estava tendo filhos com Leia. Mas o amor de Jacó não era por Leia, era por Raquel. Olha para você ver, parafraseando aqui, um relacionamento que é pautado, que é nascido à base do engano, vai gerar frutos também do engano. Vai gerar frutos do engano. Você vê que os filhos de Leia eram filhos que tinham uma vida dissoluta, ou seja, tinham uma vida imoral, eram corruptos, eram mal educados, eram selvagens. Mas o filho que Jacó teve com Raquel foi diferente. Foi diferente. E nós vamos para a lição. Motivaram-no a amar mais a José, por causa dos filhos que José tinha com Leia. E os filhos de Leia eram filhos atribulados, eram filhos que só viviam na imoralidade. Tudo isso contribuiu para que Jacó amasse mais a José, que era filho dele com Raquel, com o fruto do seu amor. E isso fez José amar mais, ou fez Jacó amar mais a José. Assim, Jacó acabou incitando
nos irmãos de José um ciúme e ira. E para provocar ainda mais, o que ele fez? Ele faz uma túnica, entrega para José. E isso nasceu, cresceu, fermentou no coração dos irmãos de José, que podemos dizer na nossa linguagem, irmãos de criação, né? Que era irmãos de José, porém, é por parte de pai, não é isso? Irmãos por parte de pai, que eram filhos de Jacó com Léa. Isso fermentou dentro do coração deles o ciúme por José. Vamos matar esse cabra. Vamos matar esse cidadão, vamos arrebentar com ele. Está entendendo? Incitou no coração deles a ira. E para piorar a situação, olhe para cá, os filhos de Lia eram mais velhos do que José. Abaixo de José só tinha um, cujo nome era Benjamim, só abaixo de José. Então, José, ele era mais novo do que os filhos que Jacó tinha com Lia. E o que Jacó faz? Pega José e coloca ele como vigia dos seus irmãos. Pega José para vigiar os seus irmãos. Pegou o mais novo e colocou para vigiar os mais velhos. Ou seja, ele já inverteu, não é a ordem natural das coisas. Porque não é assim que a gente faz, a gente pega o mais velho, olha, a gente sai de casa, quando a gente, vou dizer não agora, mas vou dizer quando a Pâmela estava aí com seus 14 anos, Miqueias estava aí nos seus 15 anos, quando a gente saía, a gente falava, Miqueias, você é o macho da casa, cuida aí, cuida da casa aí, fica de vigia. Os dois aqui em Portugal na escola, Miqueias, ficou de olho na tua irmã na escola, tu é o macho alfa, tu é o mais velho, está entendendo o negócio? Então essa ordem sempre a gente dá para o mais velho, não é? Cuida da casa, o pai vai sair, cuida da casa, tenha cuidado. Sempre é com o filho mais velho que a gente dá essas diretrizes. Mas, como que Jacó iria dar essa diretriz para os filhos mais velhos, sendo que eles eram imoral, sendo que eles eram corruptos, sendo que eles eram mentirosos? E ele enxergou em José um QI mais alto, né? Esse moleque é diferente, esse cabo é diferente, vamos abençoar ele. José, o negócio é o seguinte, tu está com a túnica, tu agora é chefe dos teus irmãos, tu vai vigiar os teus irmãos, e o que os seus irmãos fizer de errado, tu vai prestar relatório aqui para mim. Isso fez com que os irmãos de José ficassem mais irados contra ele, Vamos lá, o caráter dos irmãos de José, olhem para cá por favor. José era o 11º filho de Jacó e o primeiro de Raquel, sua amada. Benjamim era o mais jovem de todos. Rubens, o primogênito, era instável. Escute isso aí, esse aqui já são os filhos de Jacó com Lia. Rubens era instável, imoral e tempestivo. Simeão e Levi eram violentos. Olha as características, olha o caráter que os homens tinham. Eram violentos, cruéis, eram vingativos. Porém, uma coisa todos eles tinham em comum: a inveja contra José. A inveja contra José. Eles eram cruéis, eram intempestivos, tinham um pavio curto, eram vingativos, eram violentos, cada um tinha sua característica peculiar, separada, porém algo que eles tinham em comum. E tudo isso, irmãos, olhe para cá por favor, tudo isso faz parte do seu caráter.
Tudo isso faz parte do nosso caráter. A tua boca professa do que o seu coração está cheio. E se o seu caráter formal, a tua boca vai professar. Apertou um pouquinho, não apertou? Se o seu caráter formal, a tua boca vai professar, a tua conduta vai professar. A atitude que você tiver em meio a uma provação, em meio a uma discussão, vai professar, vai mostrar a tua real identidade. E aqui está falando dos filhos que Jacó teve com Lia. Eles eram homens violentos, de mau caráter, vingativo, e todos tinham uma característica, Danilo, em comum. Todos eles tinham um caráter individual peculiar, mas um era tudo igual, era a inveja. A inveja. A inveja pelo amor que o pai tinha por José. A inveja de como o pai tratava José. A inveja até mesmo da postura que José apresentava perante a família, perante a sociedade. E aqui, segura que eu vou ler, eu nem vou falar muito, para você não sair daqui muito torto. Eu vou só ler, eu não vou falar muito para você não sair daqui muito torto. Sabemos que o caráter abrange tudo o que pensamos, falamos, fazemos, aprendemos e vivemos. E agora vem aquela madeira de quina com prego. Ele revela nossa completa identidade. Por isso, os pais devem primar pela boa formação de seus filhos, sendo exemplo de dedicação a Deus, amor, fé, oração e apego à palavra. Ou seja, se tu é um crente rabugento, se tu é um homem rabugento, se tu é uma mulher rabugenta, é a definição do teu caráter. É a definição do teu caráter. Está entendendo o negócio? Se tu é aquela mulher que vive reclamando de se está sol, o sol está muito quente. Se está chovendo muito. Se está calor, o calor está demais. Se está frio, está muito frio. Se tu é o homem que reclama de tudo também, é a definição do teu caráter, amigo. Se tu é uma pessoa que só vive a reclamar, só vive a murmurar, é a definição do seu caráter. Mas olha para cá, por favor, eu vou falar bem calmo e bem tranquilo. Tome vergonha na tua cara, porque depois que aceitamos a Cristo, o nosso caráter não pode ser mais humano. O nosso caráter é de Cristo, porque nós somos do céu. Então, se você ainda está com esse caráter mundano, na sua maneira de viver, na sua vã maneira de viver, ore, peça a Deus o caráter de Cristo, porque o caráter humano vai querer partir para a violência, vai querer partir para a porrada, é ou não é? Vai querer partir para palavras dissolutas, mas o caráter de Cristo não, o caráter de Cristo é manso. É como o nosso irmão ali atrás falou, o caráter de Cristo traz humildade. Então, se você ainda se enquadra nesse nível de caráter que foi vos falado, que foi vos lido aqui na noite de hoje, ore, faça uma autoanálise de si mesmo. Faça uma autoanálise de si mesmo. Peça a Deus para lhe dar o caráter de Cristo. Deus, olha, eu sou um cabra muito ignorante. Eu sou um camarada muito ignorante, me dá o caráter de Cristo. Eu sou um camarada imoral. Eu sou uma pessoa de pavio curto, de estupim curto. Peça a Deus que Ele vai te dar o caráter de Cristo.
Me dê, Senhor, o caráter de Cristo, Ele vai te dar. O que não pode é tu permanecer do jeito que está e perder a sua salvação. Quem está entendendo diz amém? Pronto. A consolidação do caráter de José. Então, anteriormente nós entendemos aqui o caráter dos irmãos de José. O caráter dos irmãos de José. Agora nós vamos entender a consolidação do caráter de José. A integridade na casa dos pais. É aqui que eu falo, irmãos, que não existe esse negócio de filho de peixinho, peixinho é. Não existe isso. Olha para cá. A família de Jacó passou por diversas crises. Primeira, rixa entre irmãs, Leia e Raquel, está em Gênesis 29. Depois, injustiça. Depois, intriga financeira. Depois, propensão à idolatria. Depois, traição, violência, imoralidade e invejas. E aqui, o escritor nos faz uma pergunta: diante desse contexto, que tipo de caráter José poderia ter? Com todos esses exemplos, na família dele, entre os irmãos, entre a mãe e também a madrasta, entre a mãe e a madrasta, Leia, como que o caráter dele tinha que ser forjado? Ele vendo imoralidade dentro de casa, ele vendo dentro de casa violência, pelo pai, pela mãe, pela madrasta, pelos irmãos. Como que ele tinha ou não tinha tudo para poder ser igual aos irmãos? Tinha. Ele tinha tudo para poder ser igual aos irmãos. Mas sabe o que fez José a permanecer temente ao Senhor e fiel ao Senhor em tudo? A graça de Deus. Porque se depender de você, olhe para cá, se depender da tua natureza, tu não permanece. Se depender da minha natureza, eu não permaneço. Mas nós, quando colocamos-nos a depender da graça de Deus, a gente suporta, porque o nosso alvo não é aqui, o nosso alvo é no céu, está entendendo o negócio? O nosso alvo é no céu, então a gente suporta. Vamos lá? Entretanto, ele é um exemplo de que é possível, com a graça divina, manter-se puro e íntegro, mesmo convivendo com pessoas de comportamento reprovável. Pastor, eu bebi uma cervejinha, porque lá na hora do almoço, lá com os meus amigos, eu tomei um vinho com eles, porque na hora do almoço eles bebem vinho. Então, aí a gente sentado lá na roda lá, e eles tomando vinho, toma vinho daqui, toma vinho dali, e me ofereceram uma taça de vinho, e eu também tomei uma taça de vinho. Pastor, eu estou junto com as minhas amigas ali, elas escutando música do mundo, pancadão, né? E eu também ali acabei sendo envolvida, influenciada, peguei, coloquei o fone e também escutei música mundana. Deus te chamou, não para ser influenciado pelo mundo, mas para influenciar o mundo a Cristo. Está entendendo o negócio? Sabe qual que é o nosso problema? É porque a nossa geração está se perdendo nos conceitos, e está deixando ser influenciado por aquilo que desagrada ao Senhor, está deixando ser influenciado por aquilo que cheira mal às narinas do Senhor. Mas você se lascou, porque Deus lhe trouxe aqui para dizer para você, para mudar os teus modos, para mudar as tuas atitudes, para mudar o teu caráter, porque você vai sair daqui cheio da graça do Senhor, para influenciar pessoas a se aproximar de Cristo. Se tu não dá glória, eu vou achar que é tu. Está entendendo o negócio? Então não importa, olhe para cá, não importa o ambiente que você está vivendo.
você não pode ser contaminado por eles. Não, você não pode ser influenciado por eles. José, ele vivia em um ambiente, irmãos, que ele tinha tudo, Danilo, para ser influenciado. Lá venha. Meu pai está todo errado aí. Meu pai já roubou a bênção do meu tio Esaú. Todo errado, roubou a primogenitura do meu tio Esaú. Ei, não é, diretor? A minha mãe só vive brigando, mas a minha tia disputando o amor do meu pai. Os meus irmãos, por parte de pai, que são mais velhos do que eu, devia dar exemplo para mim, só vive na imoralidade, só vive caçando briga na rua, só vive na corrupção. Eu vou ser diferente nada, eu vou ser que nem eles. Vou ser que nem eles. Vou fazer o que eles fazem. Ele podia fazer isso, podia ou não podia? Podia. Mas ele quis fazer a diferença no ambiente onde ele estava vivendo. E o que você escolheu? Você tem escolha. Você tem escolha. Ou você se mistura e fica igual a eles, ou você se mistura e aproxima eles do céu, aproxima eles de Deus. Está entendendo o negócio? O ambiente que você convive, escute isso com muita propriedade e veemência. O ambiente que você convive no seu dia a dia, no trabalho, na escola, dentro de casa, ambiente familiar, pode até ser imoral, mas você é um que vai fazer a diferença onde você entrar. Você não precisa compactuar com as pessoas que estão à sua volta, que têm um caráter duvidoso, que tem uma índole duvidosa. Você não precisa compactuar com eles. Você pode fazer a diferença. Você tem a graça de Deus sobre a tua vida para fazer a diferença. É por isso que Malaquias 3:18 diz: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Entenda, você não é daqui. Você só vive aqui, mas não é daqui. O nosso lugar é no céu. Então nós temos que ser diferente aqui. Não venha com essa, não imite o mundo, não se iguale o mundo. Pastor, mas o ambiente onde eu vivo, a probabilidade é de 99% de eu ser igual a eles. Não, você é 1% que vai converter os 99%. Está entendendo? Quem está entendendo diz amém. Vamos lá. Resistindo à tentação na casa de Potifar, os irmãos de José fizeram com que ele passasse por muitas adversidades. Fora jogado numa cisterna vazia em Dotã, vendido como escravo aos ismaelitas e revendido a Potifar, comandante da guarda real egípcia. Vejamos como José se comportou diante de tais provações. Assimila a quantidade de provação que José passou, e mesmo assim, ele não se corrompeu com as adversidades que você está enfrentando, e vê se a adversidade, a provação que você está enfrentando, é desculpa para você ter um mau caráter, é desculpa para você ter uma vida imoral, é desculpa para você ser corrupto. Se assimila, por favor. É uma palavra um pouco dura, mas é ensino. Vamos lá. Um empregado humilde e abnegado. José era servo. Gênesis 39, 1 e 2. E superintendente dos bens de Potifar. Gênesis 39, 4 a 6. A Bíblia não diz quanto tempo ele exerceu esta função, mas afirma que Potifar sabia que o Senhor estava com ele e o fazia prosperar em tudo. Olha aí. Potifar, irmão. Ele era crente? Não. Não era. Mas sabia que Deus era na vida de José. E que Deus fazia tudo que passava pela mão de José prosperar.
Está entendendo o negócio? Está entendendo o negócio? Alguém do seu lado pode ser próspero por sua causa, depende de você. Depende do teu caráter, depende da tua índole, depende da tua moral, depende de você, para essa pessoa que está do seu lado ser próspera. Vamos lá. Apesar de ser o agente da prosperidade de Potifar, José não tirou proveito disso, ao contrário, permaneceu humilde e abnegado, ou seja, permaneceu humilde e fiel. O que ele podia fazer? Potifar, o negócio é o seguinte: Deus está te prosperando por minha causa. Por minha causa você está sendo próspero. Ó, caixa 2. Metadinha aí para mim. Está entendendo o negócio? Eu quero um pouquinho aí. Se tu não me abençoar, se tu não me der um pouquinho aí, eu vou parar. Ele podia ou não podia? Podia, mas ele permaneceu fiel e humilde, porque quem tem a graça de Deus, se contenta com o que Deus dá, e não com o que os outros têm. Quem entendeu diz amém. Quem tem a graça de Deus, se contenta com o que Deus dá, e não com o que os outros têm. Um servo piedoso e temente a Deus. A integridade e a piedade de José o identificavam como um homem de Deus. É isso aqui, irmão, é por isso que eu bato nessa tecla. Eu não preciso, evangelista Romeu, me falar de mim mesmo. Eu não preciso me apresentar para as pessoas e falar que eu sou homem de Deus, não. As pessoas têm que olhar em mim e ver que eu sou homem de Deus. As pessoas têm que olhar para você e ver, irmã, que você é mulher de Deus. As pessoas têm que olhar para você, jovens, crianças, irmãos e irmãs que aqui estão, e enxergar que Deus é na sua vida. Olha aqui o que diz o texto aqui, ó. A integridade e a piedade de José o identificavam como homem de Deus. E eu te faço a pergunta retórica, não responda para não passar vergonha. A sua vizinhança te identifica como homem de Deus? A tua família te identifica como homem de Deus? Os seus colegas na sala de aula te identificam como homem de Deus? No teu trabalho você é identificado como homem de Deus? Na sociedade as pessoas identificam que você é um homem de Deus com a sua postura, com o seu jeito de falar, com a sua integridade. Responda para tu mesmo. Escute isso aqui. Ele era jovem e muito belo. Certa ocasião, a mulher de Potifar o importunou para que se deitasse com ela. Porém, fortalecido pela graça e temor ao Senhor, José resistiu bravamente às investidas da diaba. Aqui está errado, aqui colocou diabo, mas é diaba. Ele permaneceu fiel a Deus e lutou contra as investidas da diaba, que queria destruir a índole dele, queria destruir o caráter dele. Vamos lá. Ele não transigiu com o pecado, mas diante do mal recuou com determinação e sabedoria. Ali ficaram consignadas a pureza e a santidade do caráter do patriarca, e é assim que deve agir todo o crente que sofre a tentação. Como José, o cristão necessita certamente da graça de Deus para manter-se puro e santo, não se iludindo com os efêmeros e falsos prazeres do pecado. Pois o adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E a Bíblia nos admoesta: sede santo,
pois eu, o Senhor vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. Então, temos que ser santo em tudo. Deixa eu só te explicar aqui rapidinho. Você sabia que nós podemos perder o céu por causa de uma mínima coisa? Lá no céu não entra sujeira, não entra ninguém com bagagem. Então aqui, tudo aquilo que Deus considera bagagem, tem que ser limpo de nós, porque senão nós estamos vivenciando uma vida cristã errada, perdendo tempo. É por isso que a gente tem que se santificar todos os dias. Sabe qual é o nosso maior problema? É que nós não queremos abrir mão daquilo que Deus desagrada por causa da nossa vaidade, e nós achamos, evangelista Romeu, que vai ter tempo. Ah, não, Deus não vai voltar hoje. Deus vai voltar daqui não sei quanto tempo ainda, já há mais de 2000 anos falando que vai voltar, que vai voltar, que vai voltar, e nunca chega. É ou não é? E a gente às vezes nos privamos com essa palavra, achando que nós vamos ter tempo de nos santificar. Irmão, é agora. Eu não posso esperar Cristo para amanhã, eu tenho que esperar Ele para agora. Se eu esperar Ele para amanhã, e se Ele voltar hoje, eu entro no céu? A minha vida foi em vão. E a sua vida aqui na terra é com propósito. Qual propósito é esse? É o que está falando aqui, de ser santo como eu sou. Sede santo como eu sou. O próprio Deus dizendo. Então a gente tem que ser santificado todos os dias. Vamos lá. José, tinha alguém ali para poder ver ele pecando? Não tinha. Ele era um jovem bonito? Era. Mas a mulher de Potifar, tu acha que era feia, irmã? Tu acha que a mulher de Potifar era feia? Não era, irmão. A mulher de Potifar era uma mulher bonita. E José, ele podia muito bem, evangelista Romeu, ficar ali no sapatinho, como muitos crentes fazem. Tem ninguém vendo? Tem ninguém vendo? Vou pecar aqui, né? Não tem ninguém vendo, eu vou pecar aqui. Mas esquece que os olhos do Todo-Poderoso estão sobre os fiéis dessa terra. E José, por ter um caráter santo, íntegro, ele correu, ele não cedeu e detalhe, ele ainda era um jovem, ou seja, com a testosterona à flor da pele, e mesmo assim ele fugiu, ele não ficou, ele não pecou, ele correu. Todo mundo tem escolha. Tu tem escolha de correr, ou tu tem escolha de pecar. Tu tem a escolha, nós temos essa escolha. Vamos lá. No cárcere, interpretando sonhos, acusado injustamente, José foi preso por seu próprio senhor. Na cadeia, não demorou para que conquistasse a confiança do carcereiro-chefe. Este o colocou como responsável por todos encarcerados, inclusive pelos 2 eunucos de Faraó, presos por transgredirem suas ordens. E aqui eu me prendo nesse texto, só por causa de uma simples coisa. Camarada foi vendido, primeiro, enciumado pelos irmãos, vendido, jogado na cisterna, vendido 2 vezes, não é? Passou por todo esse processo, conquistou um nível, um patamar de sucesso. Aí lá vem agora a diaba, passa nele a rasteira, né? Fala que foi ele que tentou atacar ela, e agora ele vai parar na prisão. E mesmo dentro da prisão, o caráter do cabra não mudou. Mesmo dentro da prisão, o caráter e a santidade de José prevaleceu. Mesmo aprisionado com todos os direitos, para poder abandonar a fé, para poder abandonar o caráter, ele escolheu permanecer fiel a Deus em tudo. Está entendendo?
Então não é uma unha arrancada do dedão que vai afastar você de Deus. Não é uma unha arrancada do dedão que vai fazer você mudar o seu caráter. Vamos lá? E observe que o camarada tinha tanta graça de Deus, que chegou dentro da prisão, ele já conquistou a confiança do chefe do carcereiro, e já ficou responsável pela cadeia, já ficou responsável dentro da prisão. Está vendo? Quem tem a graça de Deus, o ambiente é improvável, mas ele muda a situação onde ele está. O ambiente é improvável, mas se eu tenho o caráter de Cristo e a graça de Deus, o ambiente pode ser improvável, mas a situação vai ser favorável por causa da graça de Deus na minha vida. Vamos lá. Olha, isso nos mostra que quando se tem um caráter puro e íntegro, é possível continuar à disposição de Deus, mesmo nas circunstâncias adversas. Quando tem um caráter íntegro, mesmo nas piores situações, você permanece fiel a Deus. Do mesmo modo procederam Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, Pedro na prisão. Todo homem que possui uma mensagem de Deus deve, com disposição e coragem, entregá-la como a recebeu, mesmo que isso implique prejuízo pessoal. Você tem um chamado, e por causa do seu chamado, tu vai sofrer. Por causa do seu chamado, tu vai enfrentar adversidades. Mas mesmo mediante as adversidades e as provações que lhe sobrevêm por causa do propósito que Deus tem na sua vida, tu tem que permanecer fiel, tu tem que permanecer íntegro, defendendo a palavra de Deus e não se deixando corromper. Eu vou me corromper por causa dessa adversidade, por causa dessa provaçãozinha, eu vou dar uma escapulida. Não faça isso. Não faça isso. Mesmo lhe causando prejuízos próprios, permanece fiel, porque a tua recompensa é a coroa de justiça. Amém? Já caminhando para o final. No palácio, aconselhando os poderosos. Olha aí, o camarada que foi vendido, da prisão para o palácio. Vou até pregar sobre isso, viu? Da prisão para o palácio, olha aí, da prisão para aconselhar os poderosos no palácio. Ao interpretar o sonho de Faraó, José poderia engrandecer, mais uma vez, mas não o fez. Ele era humilde e soube esperar o tempo de Deus. A confiança no Senhor e o alto domínio do patriarca estava sendo provado. Tu vai ser provado. Tu vai ser provado por causa do propósito que lhe foi dado. Eu não sei, eu não lembro mais detalhe, mas o evangelista Iaxo contou aqui em um dos momentos ofertórios a provação que ele passou lá no trabalho dele, concernente à finança. Ele contou o testemunho aqui em um momento ofertório. Ele foi provado. Depois que ele foi aprovado, o chefe dele gostou mais dele do que dos outros. Está vendo? Você vai ser provado aonde você estiver. Aonde você estiver, você vai ser provado. Uma pessoa impaciente pediria ao rei liberdade, um cargo público ou algum outro tipo de benefício. Entretanto, José foi longânimo e Deus moveu o coração de Faraó para nomeá-lo governador do Egito. Quem é humilde sempre alcança o patamar mais alto. Quem é humilde, Deus coloca no patamar mais alto. Você não precisa nem abrir a tua boca, tu não precisa nem pedir. Deus incomoda o seu líder, Deus incomoda o empresário, Deus incomoda o patrão, por causa da sua fidelidade e humildade, e faz ele te colocar em um nível maior. Mas tem uma coisa, o teu coração não pode ficar soberbo, o teu coração não pode ficar orgulhoso. Vamos lá. Diante de oportunidades atraentes e promissoras, evitemos tomar decisões precipitadas, dando lugar a emoções. O melhor que temos a fazer é confiar integralmente na vontade soberana do Senhor.
certamente José se contentaria apenas com sua liberdade, mas Deus fez por ele muito mais do que poderia pedir ou pensar. Deus fez criar um novo cargo no Egito, porque não existia o cargo de governador. Deus fez criar o cargo de governador no Egito só para abençoar José. Está vendo aí? Só para abençoar um homem de coração íntegro e de caráter sincero diante de Deus. Quem está entendendo diz amém? Amém. Quinto, diante de seus irmãos no reencontro. O reencontro de José com seus irmãos se deu na época em que ele era governador do Egito. Para um homem sem o temor de Deus, esse seria o momento ideal para o quê? Destilar, envenenar, jogar o seu veneno. Agora chegou a minha hora, eu vou descontar tudo que ele fez comigo. Agora chegou a minha hora, eu vou lascar com eles. Pisou em mim. Tem até um hino que eu não concordo muito. Tem até um hino. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Está entendendo? A letra é muito linda, é ou não é? É muito linda, mas acaba por ser um pouco de orgulho. José podia fazer isso. Vocês me viram na prova e me afundou lá, agora eu estou aqui, vocês aí. Está entendendo? Agora eu estou cá em cima, vocês estão aí embaixo aí. A época das vacas magras chegou, eu vou comer vaca gorda e vocês vão continuar na vaca magra. Podia, José podia. Mas não, para um homem sem o temor de Deus, esse seria o momento ideal para destilar ódio, mágoas e tristeza. Ele poderia passar na cara dos irmãos dele: rapaz, vocês me venderam, vocês tinham ciúme de mim, vocês me escravizaram, me jogou numa cisterna sem água, me jogou numa cisterna sem água, depois vocês me vendeu, e agora vocês vêm aqui querendo ser abençoado. Mas isso aí só faz quem não tem o temor de Deus, isso aí só faz quem não tem o caráter de Cristo. Quem está entendendo diz amém. Não vou apertar mais do que isso, não. Podíamos abrir aqui alguns tópicos, mas não vou abrir não. Todavia, com a graça de Deus e o poder do Espírito Santo, José rechaçou todos esses sentimentos negativos, ou seja, ele reciclou todos esses sentimentos negativos, ele amortizou todos esses sentimentos negativos, interpretando as vicissitudes sofridas como parte do plano de Deus para a sua vida. Ele entendeu, diretor, de que se ele não tivesse passado por esse processo, ele não estaria no cargo que ele estava ocupando. Está entendendo o negócio? Agora, se José ele destila o veneno e quer pagar os irmãos da mesma forma que os irmãos fez com ele, ele poderia até perder o cargo de governador, porque aí o orgulho subiria ao coração de José. É ou não é? O orgulho poderia subir ao coração de José, mas não. Olha lá, vamos lá. Interpretando as sofridas como parte do plano de Deus para a sua vida. Naquele reencontro, seus irmãos puderam constatar que Deus o havia lapidado totalmente. Lembranças José tinha, irmãos. Lembranças com certeza ele tinha, mas ele transformou aquela lembrança negativa em algo positivo. Ele entendeu de que se não fosse a atitude dos irmãos para com ele, ele não teria chegado aonde chegou. Você está entendendo o negócio?
ele não estaria aonde Deus o havia colocado. Você quer ir para a Bíblia? Vamos lá. Se Penina não tivesse cogitado Ana não seria mãe de Samuel. Ou seja, todo mundo tem que ter uma Penina. Se o gigante Golias não tivesse afrontado Israel, Davi não seria conhecido. Está entendendo o negócio? Todo mundo precisa de um tipo de provação para alcançar o propósito de Deus aqui na terra. Então essa provação que você está enfrentando não é para te matar. Não é propósito de Deus para fortalecer o teu caráter. Quem entendeu diz amém. Vamos lá. Mas José pôde perdoá-lo e demonstrando-lhe todo o seu amor, dispondo-se inclusive a cuidar deles. A tendência do homem é revidar o mal que recebe. Todavia, o cristão não pode agir desse jeito. Jesus nos ensina a amar nossos inimigos. Quem entendeu diz amém. Jesus nos ensina a amar nossos inimigos. Sabe aquela pessoa, eu vou deixar a conclusão para quem é de direito fazer. Sabe aquela pessoa que te afronta no seu trabalho, que te persegue no seu trabalho? Sabe aquela pessoa que te aponta, que fala mal de você, que te atribula e dá vontade, porque você é humano, dá vontade de ir lá e meter-lhe uma bufetada na cara. Dá ou não dá? Dá, a gente é humana. É humana. A gente ainda tem um meio espírito de Pedro. Não é? Dá vontade de arrancar a espada e ir lá resolver na força bruta. Dá vontade de você ir lá e tirar satisfação com a pessoa. Então, por que estás a falar mal de mim, pá? Então, dá vontade de tu ir lá e tirar onda com a... Dá ou não dá? Dá vontade. Mas nós temos o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus nos ensina a ser manso, o Espírito de Deus nos ensina a ser humilde, o Espírito de Deus nos ensina a ser pacificador, amém? Que Deus em Cristo os abençoe. Eu passo agora para o nosso pastor regional, Sidney Mesquita, no nome do Senhor Jesus. Palavra boa.